Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Renasci agora, renasci em Deus. Deus é sabedoria infinita. E renascendo em Deus, recebo o fluir da sabedoria infinita. Como estou ligado à sabedoria infinita de Deus, sou orientado por ela e sigo o caminho da segurança, da felicidade e da prosperidade. Por conseguinte, não invejo a felicidade e a prosperidade alheias. Tenho minha própria felicidade e meu próprio caminho da prosperidade. Muito obrigado. Então vamos lá? Primeira pergunta. Primeira pergunta, feminino, 50 anos, casada. Tem um cisto epidermoide no crânio, segundo os médicos, desde que nasci. Agora, aos 47 anos, descobri. Tomo medicação de uso controlado. Gostaria de saber como aceitar essa situação ou se posso fazer algo para afastá-la. Tem alguma coisa, uma conta errada aí, né? Tem 50 anos e agora estão com 47. Mulher gosta de esconder, mas talvez seja, descobriu a 47, faz 47, não dá para saber. Então vamos lá. Você disse afastar, né? Afastar esse problema, não é afastar, não. Você pode simplesmente fazer com que seja eliminado. Eliminar o problema, porque a vida é perfeita, então não há necessidade de pensar em afastar. Ela não está na vida. A vida nada consegue alterar aquilo que Deus criou. Então nada, nenhum pecado, nenhuma coisa pode modificar a vida. Portanto, não é isso que vai modificar a vida. Então simplesmente poderá fazer manifestar a sua vida. Então leia o livro Iluminando Seu Caminho. Ali tem o relato de uma menina, ex-menina, né, porque hoje ela deve estar com quase 30 anos, lá na Argentina, a Yellen, e ela nasceu com problema, assim que ela nasceu, eu estava lá na Argentina, e o avô dela, que era dirigente da CETIONE, muito preocupado, ele disse que a cabeça dela, ela nasceu com a cabeça pontiaguda, e a moela, que é chamado cientificamente de fontanela, ela estava totalmente fora da normalidade. E os médicos não viam condições dela ficar curada. Então eu disse a ele que isso é decorrente de algum antepassado dela, que pode ser por parte do pai ou da mãe. Esse senhor que eu falei, que é o senhor Lourenço Mir, era por parte da mãe. Então, por parte do pai ou da mãe, que morreu com problema na cabeça, algum choque na cabeça. E ele, chegando em casa, ele comentou com a esposa, que era brasileira, e ela falou, sim, é verdade. Meu pai morreu em 1939 com um acidente no trabalho, a cabeça dele ficou esmagada na prensa. E aí, uma coisa que é importante até diante disso,
fazer um adendo, que aquele fato que muitas pessoas pensam que decorridos 50 anos todos os espíritos se iluminam no mundo espiritual, não são todos. Então, nesse caso, casos de mortes trágicas, assassinatos, suicídios, demoram muito mais, geralmente demoram mais tempo. E o caso do bisavô da menina, então era um caso que havia ocorrido há mais de 60 anos. Portanto, eles fizeram aquilo que eu falei, praticaram direitinho, e a cabeça foi ficando arredondada e ficou curada, totalmente curada. Então, verifique dentro dos seus antepassados alguém que tenha tido um problema semelhante, algum problema na cabeça, algum choque, às vezes, até uma vez eu comentei um caso com uma senhora, verifique se alguém, por exemplo, morreu de uma queda, morreu com a queda, caindo do cavalo, e ela foi perguntar e havia realmente uma pessoa que morreu com a queda do cavalo. E essa pessoa estava em ilusão ainda no mundo espiritual. Fizeram o que eu falei e ficou curada. Então faça a mesma coisa, ok? Mas aí você, descobrindo quem foi, você precisa fazer oração especialmente para essa pessoa, 21, 30 ou 49 dias. E, se fizer 21, então faça 2 vezes de 21, ok? Porque muitas vezes as pessoas só querem o menor, querem a menor parte, então faz só de 21. Então, antigamente a gente falava, muitas pessoas faziam de 49, então faça 2 vezes de 21, terminou 21, depois, dia seguinte ou 2 depois, começa uma nova, mais um círculo de 21 dias. E em outro horário para todos os antepassados, ok? Próxima pergunta. Masculino, 72 anos, casado. Não estou conseguindo dormir. A cada meia hora levanto e fico andando pela casa. Pode ser algo espiritual? Pode. Geralmente isso acontece quando tem algum antepassado em ilusão e sofrendo. E por quê? Porque as pessoas, os descendentes, não estão fazendo oração para ele, né? Ou para ele ou para ela. Não é qualquer oraçãozinha, não. Tem que ser uma oração que esclareça a verdade, que ele é Espírito, que ele é vida eterna, que ele é Filho de Deus e que a morte não existe, né? Tudo isso está em linguagem atual. Essa verdade está na Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. Então, por isso que é importante ler com muita atenção e transmitir para os antepassados. Então, caso você já esteja lendo a Sutra diariamente, então pode ser que não seja um antepassado, pode ser que seja um parente, um cunhado, ou outro parente colateral, ou às vezes um amigo muito próximo que você teve que faleceu tragicamente. Então, no caso, descobrindo quem foi, não sendo antepassado, não faça oração em casa, providencie registros espirituais, ok? E em casa você lê para os seus antepassados. Para antepassados de outra família, não só providencie registros espirituais. Então não fique chamando antepassado de toda a coletividade, não, porque somente em casa dos seus antepassados. E para os demais, então, façam registros espirituais. Daí a importância de não esquecer. Então eu sempre alerto sobre as pessoas que deixam para em cima da hora, tradicional do Brasil, né? Deixa para em cima da hora, uma tradição. Então, por que já, por exemplo, agora nós já estamos em julho. Em julho, você já pode entregar uma parte. Em agosto, entrega outra parte. Em setembro, outra parte. Assim vai entregando suavemente e você pode, não precisa excluir. Quando faz tudo uma vez só, e no mês de fevereiro, mês de março, entrega de uma vez só, fala, fica um pouco pesado. Então, vai entregando parceladamente. Começa primeiramente para os seus antepassados. Ok? Então, providencie registros espirituais para essas pessoas e elas vão receber 5 missas diariamente na Academia de Biona. Próxima pergunta. Feminino, 58 anos, casada. Há 2 anos comecei a ter arrotos, ultimamente com mais frequência. Os exames constataram intolerância à lactose. Estou fazendo tratamento, ainda sem resultados. Gostaria de uma orientação. Bom, normalmente as pessoas, lembra quando era criança? Você lembra, né? Eu lembro quando ficava bravo, enchia a bochecha já, ficava com a boca assim, parecendo um sapo, né?
Então, a irritação faz com que aconteça isso. Mas vamos para outro detalhe primeiramente, mas esse lado depois nós vamos falar. Então, os pesquisadores, está muito ligado, esse problema está muito ligado a um detalhe que, finalmente, os cientistas italianos descobriram, que algumas pessoas acreditam que a intolerância à lactose podem ter, na verdade, uma condição, um fato psicossomático, né? Que ocorre de acordo com os transtornos somatoformes. Então, somatoformes é chamado dessa forma quando existe um problema emocional, ansiedade, um problema emocional, uma inquietação, e esse tipo de situações que podem causar esse tipo de problema. Então, quando a pessoa tem uma mente muito inquieta, por exemplo, se você normalmente fica nervosa, você fica transpirando, se leva um susto, o sangue sobe na cabeça, então nossa reação emocional já imediatamente é transmitida para o corpo. Por esse fato que, nesse caso de somatoforme, ocorre também, além do estresse, além da agitação, ansiedade e outras coisas mais, ocorre também decorrência de pensamentos catastróficos. Pensamentos catastróficos é quando a pessoa tem um modo de viver muito pessimista, e além disso, pessoas que precisam ser mais alegres, né? Mais alegres. No momento era muito triste, muito fechada, e no dia, se analisar no dia a dia, às 16, 18 horas que fica acordada, vai ver que a maior parte do tempo ela está resmungando, lamentando, reclamando, nada está bom, encontra alguém, tudo bem com você? Está uma tristeza, não sei o quê, sempre, nunca está bom. Então, tem que ser o contrário. Aquilo que eu coloquei no livro Iluminando Seu Caminho, de um rapaz, um amigo, que falou assim, quando eu encontro meu amigo, tudo está bom para ele, está sempre com alto astral, sempre alegre, tudo está ótimo. Ele só vê o lado positivo das coisas, somente vê o lado positivo das coisas. Então, ele é muito conhecido porque com ele as vendas aumentam. Lógico que uma pessoa tendo um temperamento alegre, social, comunicativo, as pessoas compram. Aquele que está sempre de cara fechada, além de não prosperar, além disso tem problemas de saúde, como é o caso. Okay? Então é bom, ao despertar, você precisa substituir esse tipo de pensamentos com pensamentos bons. Por exemplo, ao acordar, o seu consciente ainda está sonolento. Então, se você ler uma oração da verdade em orações, volume 1, leia atentamente, você vai ficar algumas horas com alguma frase daquela oração na sua mente. Igual quando você acorda acorda com uma música que alguém está tocando e você fica o dia inteiro cantarolando aquela música lá. Você não gosta, mas fica na cabeça. Então, da mesma forma, aproveite esse momento de, assim que despertar, antes de ir escovar os dentes, leia uma oração da verdade em orações. E à noite, antes de dormir, leia a mesma oração. No dia seguinte, leia outra oração. Okay? E assim você vai gravando. Outro detalhe, pratique algumas orações do livro Minhas Orações, capítulo 2. No capítulo 2, tem umas 4 ou 5 orações que se encaixam direitinho para o seu problema, para a sua necessidade. Tá bom? Minhas Orações, capítulo 2. E faça também, não faça um shinsokan, mas não faça um shinsokito. Faça um shinsokan. Naquele oração de abertura, não. Você faz oração. E não caia no erro também de, na meditação Shinsokan, ficar repetindo, falando. Não é prática recitativa. Shinsokan é prática meditativa. Então você precisa meditar, contemplar a sua natureza divina. Você tem que ver com seus olhos espirituais a sua natureza divina, mas ver como? Você está com os olhos fechados, então você vai imaginar. Você é uma luz de Deus, vida perfeita de Deus, né? Vida perfeita, vida eterna, indestrutível de Deus, sagrada, vida suprema de Deus, e a mesma vida de Deus, e você junto com Deus, uno com Deus, e
E você contemple horas e horas e mentalizando, e até pode mentalmente dizer, eu sou filha de Deus, e concorda, sim, eu sou filha de Deus, concorde, porque às vezes a pessoa fala, eu sou filho de Deus, mas o inconsciente está gravado que não é, vem um pensamento oposto, que nada, né? Você é filho do pecador, não, então afirme, sim, eu sou filho de Deus, ok? Contemplar a vida perfeita que Deus criou, ou seja, no âmago da matéria, no âmago do corpo, existe um ser sumamente perfeito, é esse ser sumamente perfeito e maravilhoso que você vai contemplar. E para iniciar a meditação em Shinsokan, faça igual os jogadores de futebol quando vão entrar em campo, eles fazem aquecimento. Então faça aquecimento, não é ficar correndo na sala não. Você vai fazer aquecimento mental, um preparo mental para que entre já concentrada na oração. E, normalmente quando fazia palestra assim na academia, eu falava assim para o pessoal pensar numa coisa. Porque terminava uma palestra, começava outra. E quando iniciava outra, algumas pessoas ainda estavam com entender qual o tema que estava ocorrendo, sendo desenvolvido na segunda palestra. Então, se você, por exemplo, antes de iniciar a Shinsokan, ler uma oração, verdade, das minhas orações, a própria minha oração que você leu, leia antes. E também faça o seguinte, leia o livreto, a explicação que está no livreto da meditação em Shinsokan. A explicação que está no livreto não está no livro A Verdade da Vida, volume 8, que é a explicação do Shinsokan, não está nos outros livros que o mestre fala sobre meditação em Shinsokan, só está no livreto. E é a explicação que o mestre fez quando ele esteve no Brasil em 1973. Está curta assim, mas está fantástica. Aí você entende, o seu pensamento sobe realmente, seu pensamento vai às alturas e você sente realmente você com uma vida perfeita de Deus. Aquela explicação é muito importante você ler antes de iniciar a Shinsokan, tá ok? E outra coisa, para tirar o hábito tirar o hábito de ficar meio cara fechada, triste, resmungando, lembrando, repita 10.000 vezes por dia, obrigado. Obrigado porque você está viva. Obrigado porque você pode enxergar. Obrigado porque tem uma casa para morar, né? Obrigado porque eu não estou passando fome. Obrigado porque eu não estou morando na Ucrânia. Obrigado que eu não estou morando na Serra Leoa. Obrigado. Você tem motivos, 1000 motivos para dizer muito obrigado. E toda hora obrigado, obrigado, obrigado. E se você colocar uma meta, vou repetir, 1h30 por dia, obrigado, 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 o tempo passa e você vai se sentir feliz por estar vivendo a verdade. Muito obrigado, obrigado, obrigado. Lembrem, é para desenvolver o sentimento de gratidão. Desenvolver o sentimento de gratidão é desenvolver o sentimento de graças. Quando Cristo dizia, graças te dou, Senhor, hoje na Bíblia, traduzida da nova versão da Sociedade Bíblica Brasileira, está a frase conforme está explicada pela Seitonê. Deus, eu te agradeço. Pai, eu te agradeço. Então, agradeça, ok? Próxima pergunta. Feminino, 40 anos, casada. Há 2 anos tomei um medicamento por conta. Nesse período desenvolvi pedras na vesícula. Ultimamente as crises são insuportáveis, com dores contínuas na região do baço e estômago. Minha avó, que não tive contato, faleceu por complicações na vesícula. Já fiz sutra aos antepassados, mas sempre paro porque repentinamente todo mundo na família começa a ficar doente. Que devo fazer para curar a vesícula e baço? Aí que está um erro, viu? Não é porque começou a fazer que a turma fica doente, ao contrário. Normalmente as pessoas quando estão no momento de ficar curada, parece que tem uma queda, mas aí ela fica curada, né? Então o momento que está, é igual um espinho que está na mão, na hora que você vai tirar o espinho, na hora que está tirando parece que dói. Igual na hora que você está no dentista, na hora que o dentista está passando no motorzinho, lá, você faz assim, você levanta a cabeça, é o momento que ele está limpando, é o momento que está ocorrendo a melhora, está purificando aquela parte. Então é isso que você tem que fazer. Agora, uma coisa que você não pode esquecer de fazer, não deixar de fazer. Ore exclusivamente, né, para a sua avó, 21, 30 ou 49 dias. Ela ainda está com a ilusão de doença no mundo espiritual, ainda acredita que está doente,
e sem ter o corpo carnal já está no cemitério enterrado, mas ela ainda acredita que está doente. Então, ela precisa, não é uma leitura, tem gente que fala, mas eu já li estou lendo há 10 anos, será que não entendeu? Veja bem, é o caso que tem alguns que não entendem porque estão dormindo, logo que deixam o corpo carnal, ficam dormindo. Quanto tempo que dormem é de acordo com a graduação espiritual do espírito, de acordo com o nível espiritual. Então, alguns praticamente não dormem, espírito bastante elevado não dorme, mas espírito muito ainda em desenvolvimento, eles dormem 20, 30, 40, 50, como o caso que eu citei agora há pouco da Yellen, o bisavô dela ficou 60 anos dormindo no mundo espiritual. O outro caso que está no mesmo livro, Iluminando Seu Caminho, do Edson Pardim, lá de Recife, o bisavô dele ficou dormindo 60 e poucos anos também no mundo espiritual. Morreu em 1920, e quando eu conversei com ele foi em 1998, 7 por aí. Então estava todo esse tempo dormindo, ou seja, então nesse período, quando está dormindo, os antepassados não absorvem a verdade. Por isso que é importante fazer todos os dias, ok? E outro lado psicossomático, você precisa, que é problema da vesícula, não pode pensar que é somente antepassado, não. Existem geralmente as duas partes. Tem o lado dos algum antepassado que ainda continua sofrendo, que é o caso da sua avó, mas também tem o lado de um ressentimento que você guarda de uma pessoa que é meio parente ou uma pessoa que era muito amiga e que você fica um pouco aborrecida com ela, você precisa perdoar essa pessoa, ok? Próxima pergunta. Feminino, 73 anos, divorciada. Meus pais deixaram 4 apartamentos para serem divididos entre minha irmã e eu. Depois de muitos desentendimentos entre nós, conseguimos dividir. Estou com dificuldades de passar um para o meu nome e vender o outro há mais de um ano. Gostaria de uma orientação. Muito obrigado. Perguntou-lhe, você já agradeceu papai e mamãe pela herança que eles deixaram? Mas já falei obrigado, não é suficiente, não. Obrigado não é gratidão total. A gratidão se completa com ação, não somente da boca para fora, obrigado. Existem muitas pessoas que não são gratas, não têm sentimento de gratidão e somente pensam que falando obrigado já pagou. Por isso nós falamos obrigado. Estou obrigado a retribuir para você. Estou obrigado a dar para você esse bem-estar que você me proporcionou. Então, os espanhóis falam muitas graças, muitas graças. Muitas graças. Só ficando muitas graças não resolve, não. Você tem que falar, eu estou obrigado a manifestar alegria para você, ok? Então, agradecer papai e mamãe, mas eles já faleceram, então exatamente isso que eu estou falando. Faça uma oração durante 21, 30 ou 49 dias, exclusivamente para papai e mamãe. Pode evocar o nome dos dois. E antes da leitura da Sutra Sagrada, fique pelo menos 10 minutos agradecendo papai e mamãe por tudo que eles fizeram para vocês. Tudo que eles fizeram. Tudo que eles fizeram. Tá? Desde pensando na infância, logo que nasceu, logo que você nasceu, você acordava no meio da noite, eles se levantavam, trocavam a fralda, né? Faziam de tudo. Então, muitas coisas que o consciente não lembra. Mas se você analisar, se fosse pagar o que eles fizeram, não tem dinheiro que paga. Então, pelo menos, né, visitar o túmulo deles 2 a 3 vezes por ano, limpar a superfície, levar flores que mamãe gostava, né? E em casa, ler a Sutra todos os dias. Mas agora, de imediato, leia uma especial de 21 dias ou 30, 49 dias em outro horário para todos os antepassados, ok? Então, faça isso. E tem outro detalhe. Às vezes você pensa que já perdoou, é igual você chama uma pessoa da limpeza para limpar a sua casa, você chega, igual a mulher chegou no piano, chamou a empregada, falou, vem cá, você limpou? Limpei, olha aqui, estou passando o dedo aqui, dá para escrever até meu nome. A empregada falou, feliz é a senhora que sabe escrever, patroa, né? Então, fica assim, sempre um pozinho aqui, um pozinho lá, por mais que limpe. Então, da mesma forma, a pessoa pensa que perdoa, mas às vezes muitas coisas ainda ficam inconscientes. Por isso que
a psicanálise, a psicoterapia, para procurar descobrir aquele trauma, aquele ressentimento, aquela coisa que ficou lá no inconsciente e que o consciente não lembra. E por isso que a psicanálise foi desenvolvida por Freud, Stickel, Jung e muitos outros, para descobrir através de sonhos. No começo foi através da hipnose, mas viram que não era muito eficaz. Então, foi para trazer à tona aquilo que estava inconsciente. O cara que está citado no livro Iluminando Seu Caminho, da senhora Jaci, que estava com doença no couro cabeludo, ela não lembrava da mágoa, ela pensou que depois que conheceu o Seitonê, perdoou o papai de tudo. Não havia perdoado de tudo, mas havia uma coisa que ela havia esquecido, que ainda não havia perdoado, né? Então, quando ela lembrou, quando eu falei, quando ela tinha, o que aconteceu contigo e com seu pai, quando você tinha 11 anos de idade, ela lembrou da surra que levou. Esse fato ela tinha esquecido. Então, quando lembrou da surra, veio toda aquela imagem da cena, ela apanhando, já grandinha, apanhando, e com ódio do pai, veio tudo à tona. Então, aí ela perdoou de verdade. E a doença de 32 anos desapareceu. Ok? Tem um sorteio, né? Acabou o tempo. Obrigado. Muito obrigado. Aqui no Brasil, qualquer coisa o pessoal aplaude. No Japão, aplaude também, mas não é aquela entusiasmo, aquela alegria, né? Uma vez o professor Seiji Taniguchi veio para o Brasil. Na ocasião, ele era vice-supremo presidente. E estava na academia quando viu caravanas e mais caravanas de ônibus chegando, e todo mundo cantando a Marcha da Missão. E ele ficou assim impressionado de ver a alegria contagiante dos brasileiros. Aí quando ele retornou para o Japão, ele voltou com aquele entusiasmo dos brasileiros. Aí de repente estava fazendo a palestra, ele falando sobre fenômeno e sobre a imagem verdadeira, ele se agachou e o pessoal ficou pensando, porque demorou para subir, demorou para ficar de pé, será que aconteceu alguma coisa? Será que ele desmaiou? Daqui a pouco falou, isso é fenômeno, isso é fenômeno, parece que não tem, mas tem, na verdade isso tudo é fenômeno. Então ele voltou assim, com aquele entusiasmo brasileiro. Então vamos lá, um abraço para Timbó, Santa Catarina, 3P, Pedro Paulo Prade, Ilhéus, Maria Jesus, Brasília, Isa Maria. Então eu pedi para o pessoal não esquecer de mencionar o nome da cidade, ok? O nome da cidade que vocês moram. São Paulo 1, Pretora Cida Murakami, esposa do Yasuki Murakami, Santos Yara Pereira, Anandideua, Pará, Bete Maria, Campinas, Vivi Pedro e também Paula Jacques, Copacabana, Deise Silva, Regional Pinheiros, Pedro, Imperatriz, Miro Cagia, Sorocaba, Maria Helena, Goiânia, Pretora Ana Gomes e Pretora Aldária Garças, São Paulo, Marcos, Sede, Wellington Fabiano, Katsuko Mori, Antônio Eduardo, Santólia, Paulo Akira, Rodrigo Martins. Estão aí alguém? Gerson Acácio, estão aí? Rafa e Fê, abraços. Voltando, agora eu gostaria de pedir para o Jefferson deixar direto na tela. Então, recapitulando os 5 corpos, né, que nós falamos. O consciente corresponde exatamente esses 2 primeiros aqui, o corpo carnal e o corpo etérico, ok? Então, o corpo carnal e o corpo etérico. Lembra que nós estudamos, na verdade, da vida volume 1, que o mestre falou que as curas que ocorrem na Seichonoye não são curas feitas por magnetismo animal. Esse magnetismo animal são vibrações que saem do corpo carnal. Então, nesse caso, são as curas emanadas do corpo etérico. E isso é perigoso, não é muito bom, é muito delicado. O mestre cita que os médiuns, normalmente, eles consomem muita energia prana, essa energia do corpo etérico. Por isso que, se você analisar, todos aqueles médiuns que incorporavam o Dr. Fritz, todos eles tiveram morte trágica, quase todos tiveram mortes trágicas, né? Então,
é importante que haja equilíbrio, e ficar desgastando energia prana, primeiramente, que é uma energia muito limitada. Ela faz efeito se a pessoa estiver na sua frente, mas se ela estiver já em outro bairro, ou mesmo lá no fundo do salão, essa energia não alcança. Então, essa parte é do corpo consciente. E do subconsciente, então, nós temos o corpo astral, o corpo espiritual e o corpo real. O corpo real. Então, eu mencionei que existe diferença entre alma e espírito? Existe sim. De modo superficial, muitas pessoas falam alma e espírito como se fosse sinônimo, mas não é. Quando se fala aqui, por exemplo, a pessoa deixa o corpo, quando falece, ela deixa o corpo carnal, certo? Vai para o cemitério. Esse corpo etérico evapora. Num dos livros que ainda não está traduzido, o mestre fala de um senhor que fotografou a esposa quando faleceu. Então ele se viu na foto tipo de uma fumaça saindo. E quando o filho estava muito doente e já não tinha cura, ele deixou preparada uma máquina fotográfica e fotografou, e aí saiu na forma mais nítida, então saindo o corpo etérico. E o corpo astral também, ele é muito denso de acordo com a personalidade, de acordo com a espiritualidade da pessoa. Por isso que também o corpo astral, aqueles espíritos mais evoluídos, eles despem também. Então ele despe o carnal, o etérico e o astral. Despem esses três corpos, ok? E alguns corpos astrais que foram despidos, que estão flutuando, que muitas pessoas pensam que é fantasma, não é fantasma, mas é tipo de uma carcaça de um corpo astral que está flutuando, assim, e as pessoas saem correndo. E aqui o corpo espiritual, que é corpo também. Então, aqui é outro corpo. Por isso que o mestre fala aqui, aqui é a alma, o corpo real é a alma, então, na verdade. Então, aquilo que diz, no âmago da matéria, no âmago do corpo, no âmago da matéria, no âmago do corpo carnal, do corpo etérico, o corpo astral, o corpo espiritual, existe um ser sumamente perfeito e maravilhoso, conforme Deus nos criou. Essa vida sublime é a nossa alma, Então, é aí por isso que o mestre citou no livro Preleções sobre Preleções sobre a Sutra Sagrada, Chuva e Néctar da Verdade, que a morada da alma é o corpo espiritual. Então, dentro do corpo espiritual é que está morando temporariamente a alma, ok? Então vamos lá, página 34, Verdade da Vida 34, página 115, primeiro parágrafo. A paciente senhora Oki era uma senhora de 35 ou 36 anos. Ela sofria de cistoma no ovário e submetera-se a uma cirurgia. Após a operação, pareceu que a senhora Oki havia se curado completamente. Tinha essa impressão, né? Porém, decorridos alguns meses, começou a sentir dores no abdômen e constatou que voltara a ocorrer corrimentos anormais. E a doença voltou. Então, surge uma pergunta: por que a doença voltou? Por que a doença voltou? Mesmo as cirurgias espirituais, depende da pessoa, ela pode voltar. Pode voltar por quê? Porque a causa principal não foi eliminada da mente da pessoa, okay? A causa principal. Por esse motivo que nosso estado mental projeta o quê? Projeta no corpo, ok? Se pensar no limão, o que vai acontecer? Água na boca, tá vendo? Água na boca. E por que ficar pensando no passado, nas coisas tristes que aconteceram no passado? Se você vai ressuscitar para voltar novamente e sentir ter mesmo sentimentos ruins, desagradáveis que teve na época, e aí vai aparecer no corpo. Então, por isso que é importante procurar viver o agora. Quando você tiver que falar, viva o agora, não ficar ressuscitando, voltando para o passado. Se passado você já sofreu, para que voltar ao passado? Os pessoal da velha guarda vão lembrar de um jogador que ficou muito famoso no Brasil, até jogou na seleção, o Dadá Maravilha. Ele estava sempre sorridente, sempre sorridente. Então, quando ele falava dele, que o Dadá vai marcar gol, ele falava dele, o Dadá vai marcar gol, não sei o quê, sempre sorridente.
Mas o passado dele, a infância dele, foi muito triste, muito triste. Então ele falou, para que eu vou ficar pensando no passado? Tem que viver agora. Então eu estava sempre sorridente. Quem via o Dadá sempre sorridente, não imaginava como foi triste o passado, muito triste. Né? Infância, família desestruturada, um problema com os pais, mas ele estava sempre alegre, porque ele vivia sabiamente, vou viver o agora. Né? Então observe agora, olhando para a tela, observe agora, olhe a folha. Que interpretação você faz disso? Está vendo a folha aqui, ó? Tá? Aqui é um lago. O que aconteceu? A onda levou exatamente aqui, nas emoções ruins que estão aqui, ela vai passando para cá e vai chegar no corpo carnal, ou seja, essa emoção que você guarda aqui no corpo astral, ela acaba se materializando em forma de doença no corpo carnal, ok? Por isso que é importante purificar sempre a mente, purificar, perdoar, agradecer, manter em paz, manter em forma as práticas da Seichonoye. Continuando o contexto, com aquele caso da senhora. Os médicos disseram ser necessário efetuar uma nova operação, mas a senhora Aoki não queria ser operada outra vez. Justamente quando se encontrava nesse impasse, né? Encontrava-se nesse impasse, ela conheceu a Seichonoye e passou a ler um dos volumes da Verdade da Vida. Pelo poder das palavras contidas nesse livro, ocorreu uma grande mudança na atitude mental da senhora Aoki. Por esse fato que não adianta você rezar se não ocorrer uma transformação no seu modo de viver, no seu modo de pensar. Ela deixou de ter pensamentos agressivos, deixou de gerar pensamentos agressivos, consequentemente, esse pensamento agressivo não chegava no corpo carnal. Né? Lembra da folha? Que a onda foi levando e chegou na margem. Por esse fato que deixou de ter pensamentos agressivos, tornou-se serena e afável e passou a viver em harmonia com todas as pessoas a seu redor. Em pouco tempo, seus corrimentos anormais cessaram por completo e desapareceram também as dores abdominais. Desta vez a senhora Aoki estava realmente curada. Então o corrimento, problemas que acontecem, problemas ginecológicos, é ressentimento com o cônjuge, né? Ressentimento com o cônjuge. E problemas abdominais, porque a pessoa guarda, né? Ela fica guardando, retendo, reprimindo. Então, reprimir e represar, verbo reprimir e represar, tem a mesma semântica, a mesma semântica, né? A mesma raiz da palavra segurar, reter. Então, na verdade, a vida 34, na página 116. 116. Agora, vou botar os velhos tempos. 116. Aqui tem algumas coisas interessantes. E aqui é citado o caso do senhor Ishimoto. O senhor Ishimoto, ele ficou conhecendo Seichonoye através do amigo, e ele mandou uma carta para o mestre pedindo uma oração à distância. Mas Seichonoye já estava muito grande já, então o mestre tinha tempo. E as cartas de solicitação, de solicitação por orações e outras coisas a mais, o pretor que ajudava o mestre, porque o mestre recebia uma quantidade enorme de cartas, imagine a quantidade de cartas que ele recebia. E então ele ia ajudar, se ele separava as cartas. E cartas que eram para pedir oração, o pessoal não deixava na escrivania do mestre, deixava para que outros pretores respondessem. Mas algo fez com que a carta dele fosse para a escrivania do mestre. Aí aqui no comentário do livro dizem, talvez porque a letra estava muito, muito bonita. Esse senhor era um escultor, um artista plástico. E o mestre leu assim, e falou de responder, na volta depois ia responder. Aí teve que viajar. E foi viajar para onde? Exatamente onde morava o estado, a província que morava esse senhor. E foi para um lugar, foi para o outro. E depois que fez uma palestra no local, estava lá um senhor lá com a cara preocupada, era o senhor Ishimoto. E o mestre
Falou, pela cara você está preocupado com alguma coisa. O que foi? Aí ele falou, não, é que eu estou com problema, um tumor aqui no estômago e outras coisas mais. E então ele disse que mandou a carta, mas o mestre não respondeu. E o mestre falou, realmente eu ia responder depois, mas não tive tempo não. Aí o mestre explicou para ele 7 itens. Falou, primeiro, o senhor não está com câncer. Já afirmou diretamente. Segundo detalhe, ele não falou assim, eu acho que o senhor não está com câncer. Desse jeito você vai transmitir fé na pessoa? Não. Então ele falou, o senhor não está com câncer. Falou, afirmou uma coisa com eloquência, com uma palavra bem firme. Antes de aparecerem esses sintomas, aí vem o terceiro item. Mas o senhor estava muito aflito com algo, né? Antes de aparecer esse problema, o senhor não estava aflito com algo? Então já terceiro item, mas já foi na causa. O seu estado emocional. Aquilo que Frank Capra fala sobre emocionismo. O senhor estava sendo dominado por emoções, por alguma emoção. Não é verdade? Seu problema gástrico manifestou-se devido a esta aflição. Então, esta aflição de ficar emburrado é que gera o problema gástrico. Agora há pouco nós vimos também o caso de uma pergunta, não é? Pare de se preocupar e mantenha a mente calma. Pare de se preocupar. Pare de viver somente o lado emocional e fique com um autocontrole, autodomínio da sua vida. Aí o quarto item. Pare, né, de se preocupar. Quanto à comida, saiba que os alimentos macios, por não estimularem a função digestiva, ficam retidos no estômago mais tempo que o necessário. Aí o mestre falou com convicção isso daí, porque é o que o mestre passou. Quando o mestre ficou muito doente, quando tinha os seus 30 e poucos anos de idade, e muito até praticamente a própria seguradora, quando ele foi fazer seguro de vida, não quis fazer seguro de vida para o mestre, porque achava que ele ia morrer a qualquer momento. Então ele só comia papinha. Foi quando ele despertou para a verdade e mudou a alimentação. Então ele disse, por comer alimentos muito macios, por não estimularem a função digestiva, ficam retidos no estômago mais tempo que o necessário e fermentam-se de forma anormal que irrita o estômago, provocando mal-estar e dores. Além disso, devemos considerar também o fator psicológico, né? O fator psicológico. Mesmo a pessoa saudável, se for obrigada a comer mingau ou papas todos os dias, ficará tão enjoada que passará a ingerir tais alimentos sem nenhum apetite. Então a pessoa fica comendo por comer, então não come com satisfação. Esse é outro detalhe. Na mesa, na hora que for alimentar, pessoas que comem reclamando, bufando, irritado, passam a ter problemas estomacais, intestinais, outras coisas mais. Então, na verdade, estudamos da vida volume 2, né, se não me engano, que a própria saliva, quando a pessoa está irritada, ele se transforma em veneno. Por isso que a pessoa, quando está muito irritada, começa a sentir dor, está nervosa por causa do exame, de repente começa a dar dores estomacais. É o estado emocional que transformou em aquilo que é uma saliva normal, transformou-se como se fosse um veneno, né? E o importante é comer com satisfação. Por esse motivo, sempre que for comer alguma coisa, coma com satisfação. Eu sempre alerto, homens inteligentes elogiam a comida que a esposa faz. Concorda? Porque se reclamar, ela não vai ter motivação para fazer. Se elogiar, ela vai ter mais motivação para fazer. Não é? Um fato que aconteceu no Japão, de um senhor que era muito ranzinza, reclamão, aí foi na Seichonoye, pediu orientação, e aí o pretor falou, como é que você é em casa? Você agradece a sua esposa? Oh, não, sempre cara feia. Você sorri? Falou, não. Você elogia a esposa? Não. E você alimenta? Sempre como de cara emburrado. Você está vivendo tudo, o seu modo de viver está totalmente errado. Você vai começar a agradecer a esposa, vai elogiar, vai sorrir para a esposa. Ok? Sim, senhor. Aí chegou em casa, começar a pôr em prática. O professor falou para fazer, eu vou fazer. Aí na hora da janta, estava comendo, falou, que comida gostosa, que delícia. A esposa abaixou a cabeça e começou a chorar.
Aí ele ficou bravo. Aí voltou o falso eu. Sempre reclamo de você, você fica com cara feia. Hoje te elogiando, você também está de cara feia. O que você quer? E como você reclama muito da minha comida, hoje eu fui comprar no restaurante. Então elogiando a comida do restaurante. Deu zebra, mas em casa pode elogiar que não é sempre que vai dar zebra, ok? O importante é comer com satisfação, doravante, procure comer todos os tipos de alimento, considerando as dádivas de Deus. Aprenda a comer o azedo, o salgado, o amargo. Gostoso, não? Eu não gostava de jiló. É uma delícia, jiló. O japonês tem um nigagori, que é parece um pepino, mas é amargo. É uma delícia. Você começa a sentir o sabor do amargo, sentir. Então, meu pai falava assim, tem que comer de tudo, azedo, doce, salgado, tudo quanto é tipo de coisa. Isso que é importante, né? E antes de cada refeição, faça uma oração de agradecimento por esta dádiva. E Cristo, o que fez quando multiplicou os pães? Agradeceu a Deus. Graças te dou, Pai, né? E sempre agradecendo. Ou seja, agradecer 10 mil vezes por dia não é invenção da Seitianoye. Cristo já fazia isso, sempre agradecendo, sempre agradecendo. Então, o sentimento de gratidão, o sentimento de graças. Então, sempre treinar, educar, criar o hábito de falar obrigado, 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 obrigado. E não criar o hábito de falar droga, ou porcaria, ou droga, porcaria. Tem gente que criou o hábito de resmungar. Então, ao invés de fazer isso, obrigado, 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 obrigado. Não é? E obrigado, quanto você mais desenvolve essas palavras do sentimento de graças, mais graças acontecem. Na Academia de Biona, nos anos 60, eu fui para a Academia de Biona pela primeira vez em 1958, ano que o Brasil foi campeão de futebol, né, na Suécia. E se escutava a rádio assim, a voz do Pedro Luiz e Edson Leite, voltava e sumia, né? Porque não tinha satélite de transmissão. E lá na academia, então, ficávamos 10 dias e dormia num tatame e coberto com uma lona. E a comida, ninguém reclamava, porque era arroz, feijão e repolho. E no dia seguinte variava, feijão, repolho e arroz. Mas todo dia a mesma coisa, mas ninguém reclamava, né? Agradecia, muita gratidão. E isso fez com que acontecessem muitas coisas, sempre agradecendo. Aí onde hoje fica o pátio, bem próximo ao Monumento dos Anjinhos, do lado esquerdo ficava o refeitório e do lado ficava o furô, banho de imersão. Aí uma moça pegou um bule que estava com água borbulhando, fervendo, e saiu, tirou do fogão, foi passando e, sem querer, tropeçou e caiu, a água caiu sobre o colo de uma senhora idosa que estava sentada, que estava ajudando na cozinha. E na hora, essa senhora falou, vê se olha onde você está andando, não sei o que. Ela falou, muito obrigado, obrigado, obrigado. E as pessoas que não conhecem Haitiano podem pensar, a mulher está louca. Água quente, fervendo, caiu no colo dela, ela falou, obrigado. E o que aconteceu? Não aconteceu nada de queimadura. Porque o sentimento de gratidão não é com a vibração de irritação. Né? Teve outro caso que aconteceu também em Cacoal, a panela de pressão explodiu e a filha de um preletor estava na cozinha, ficou toda queimada, foi levada para o hospital. Aí um médico materialista foi visitar, amigo do pai, e ele falou, você está sentindo alguma dor? Ele falou, não. Eu falei, eu sei que eu estou falando, eu sou médico. Ela falou assim, só pode puxar a pele aí. Puxava a pele, você está sentindo? Ele falou, não. Não mesmo? Não, pode ver meu rosto. Aí esse médico falou, agora acredito em Deus. Agora eu acredito em Deus. Mas por quê? Porque na hora que explodiu a panela, a menina tinha 14 anos, falou, obrigado, 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 obrigado. Lá em Recife, quando eu fui lá, tirei férias da empresa, e fiquei lá 15 dias ajudando no Nordeste, fui para Bahia, Alagoas, depois Pernambuco, em Recife e depois Fortaleza. Lá em Pernambuco, uma senhora fez um relato, ela estava dirigindo na orla e ela perdeu o controle e caiu no mar, na praia da Boa Viagem. E ela não sabia nadar. E, por sorte, os vidros estavam abertos e o carro foi afundando, ela saiu do carro e chegou na margem, nadando,
Detalhe, ela falando obrigado, 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 chegou na margem, mas ela não sabia nadar. Então, nessa vibração, vem um anjo que ajuda e faz com que ela chegue até a margem. Então, ao invés de reclamar, obrigado, 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 sempre obrigado, não é? Uma ocasião no Japão, eu estava tendo um seminário de oferta de trabalho de jovens, e o pessoal lá com a enxada, obrigado, 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 papai, obrigado, mamãe, obrigado, papai. E quando chegaram perto de um morro, o morro desabou sobre uma moça. E o pessoal começou a gritar, ajuda, ajuda, que não se via nada, só se via terra, terra, terra em cima da moça. E o pessoal, vamos chamar o burão, fazer isso, fazer aquilo. Não, primeiro vamos socorrer. E começaram a discutir entre eles. Enquanto isso, começaram a cavocar, tirar a terra. Aí nisso, uma pedra caiu assim. A outra pedra caiu assim. E uma terceira pedra caiu sobre as duas. E a menina estava debaixo dessas duas e saiu falando, obrigado, 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 sem nenhum arranhão. Então, é a graça divina, por isso que o agradecimento ela tem uma força misteriosa muito grande. Então, qualquer coisa, agradeço, obrigado, obrigado, obrigado. Ok? Então, continuando. Para finalizar, mais uma recomendação. Procure manter a mente alegre e rir bastante. Procure manter a mente alegre e rir bastante. E no livro nós estudamos, na verdade, da vida, volume 1, uma senhora nos Estados Unidos que estava condenada pela medicina. Então ela disse, já que eu vou morrer, não tem cura, eu quero morrer alegre. E começou a treinar. Rir. Então qualquer coisa, alguém contava uma coisa, ela ria. E o que aconteceu? Ficou curada. Né? Ficou curada. Então a doença desaparece. Desaparece exatamente pelo estado alegre. E não é somente esse caso, não. Tem muitos casos assim. Ok? E na página 120, tem outro caso interessante. É da enurese, que é muito interessante, porque a forma como uma senhora, uma pretora, conversou. Em 1935, quando viajou para a região de Kansai, para proferir palestra, o mestre Masato Taniguchi foi jantar no restaurante Reiwa de Osaka, juntamente com vários adeptos que colaboraram na realização do evento. E lá estava uma senhora que comentou, que orientou, certo dia a senhora Majima, que mora na vizinhança, foi à casa da senhora Yamashita, levando seu filho, que aparentava ter 6 ou 7 anos de idade. E disse, ouvi dizer que na Seitonê curam-se de doenças. Meu filho faz xixi na cama frequentemente. Já tentei vários métodos de cura, desde tratamentos médicos até acupuntura, mas nada surtiu efeito. Será que a Seitonê consegue curá-la? O que a mulher falou? É claro. Com convicção, é claro. Um probleminha como esse pode ser facilmente eliminado. Disse com franqueza, a senhora era muito franca, muito objetiva. A senhora Yamashita, que é uma pessoa muito extrovertida e costuma falar com clareza tudo o que pensa. Ela reparou no rosto pálido e abatido do garoto que tinha a boca escondida por um protetor, a máscara que nós estamos usando hoje. Mas ele estava usando, no Japão tem a lei, se a pessoa estiver resfriada, é obrigatório o uso da máscara, é obrigatório por lei. Mas ele não estava resfriado, e a mãe obrigava o garoto a usar para que não ficasse, né? Tanta preocupação que a pessoa tem. Aí, aquele caso que nós falamos agora há pouco, de uma das perguntas, sobre ansiedade, então, e acaba muitas vezes tendo pensamento catastróficos, ou seja, pensamento pessimistas, negativista. Isso ocorre muito com pessoas que vivem muito preocupadas. Quem é excessivamente preocupada sempre acaba pensando uma coisa de uma forma negativa. Sempre acaba pensando coisa negativa, né? Se o filho está demorando para chegar da escola, já fica pensando, acho que foi atropelado. Né? Se o marido demora para chegar, pronto, já tem alguém no caminho, não sei o quê, começa a imaginar. Então, excesso de preocupação faz isso. Aí, ela falou, é claro, né? Então, ela reparou que o menino estava com a máscara. E então, ele disse, então, viu que a mulher era excessivamente preocupada. A senhora é que está tornando o menino fraco, ela disse para a mãe. Veja só, obrigando a tapar a boca com esse protetor de gases contra resfriados, que o deixa parecer doente. Pelo que notei, a senhora se preocupa demais com o seu filho, considerando uma criança fraca. Justamente esse excesso de preocupação
é que inibe a manifestação da vitalidade inata dele e faz com que ele pareça fraco. Então, a vida por si só não se manifesta. A natureza, a vida vigorosa não se manifesta porque está encoberta de preocupações, pensamento negativista. Então, igual aquilo que nós comentamos do abajur que fica encobrindo a luz e não deixa a luz se propagar. Virando-se para o garoto, ela disse: é melhor livrar-se disso. E tirou a máscara do rosto do menino, sem perguntar para a mãe. Depois disso, disse em tom categórico, usando o poder da palavra: pronto, assim você se sente melhor, não é? Falou para o menino. Você já é forte e sadio. Sempre elogiando. Não é mais um menino fraco e doentio, ok? Tenho certeza disso. Aí o menino disse, a menina falou: eu detesto esse protetor, mas minha mãe me obriga a usar. Disse o menino com franqueza, né? Criança fala tudo, fala a verdade. Por isso que é aquela história e já aconteceu com muitas famílias, um cobrador foi na casa de uma pessoa e o pai viu que era o cobrador, falou para o filho: fala que eu não estou. Meu pai mandou falar que ele não está. Isso é comum, na inocência da criança fala assim, né? E perguntou um pouco ansioso: vou ficar curado também de xixi na cama? Perguntou para a tia. Né, tia? Claro que vai. Você não tem nenhum problema na bexiga. O problema está na sua cabecinha. Você está sempre com medo de não conseguir, está sempre com medo de segurar o xixi, não é? Ela fez empatia, falou a linguagem do menino. É sim, tia. Estou sempre com medo disso, porque quando eu faço xixi na cama, minha mãe fica muito brava comigo. Aí que está o detalhe, né? Os pais que por qualquer coisa ficam dando bronca no filho, vai ficando acuado. Então, às vezes, que eu mencionei no livro, primeiro livro, às vezes você vê um menino comportado, você pensa: que menino, está quietinho, que menino comportado. Será que é comportado mesmo ou está com medo de levar bronca, levar surra do pai porque está muito agitado? Né? Então, fica muitas vezes acuado, com medo de que fica assim, assustado com medo que os pais ficam sempre dando bronca. E aí o Frank Capra falou uma coisa: por que tem gente que tem medo de trovão? Geralmente associado às broncas que o pai dava, falava com aquela voz grossa, gritando. Cada vez que lembrava o trovão, associava a bronca do pai. Então ficava com medo. Esse é um dos casos. Não pode ser que todas as pessoas que têm medo de trovão seja isso, mas muitos casos que ele atendeu como psiquiatra, psicanalista, a causa estava aí. Eu imaginava, justamente porque vi preocupado com isso, você acaba fazendo xixi na cama. De agora em diante, não fique pensando mais nisso. Olha, cada palavra tinha uma coisa importante que ia gravar. Não fique mais pensando nisso o tempo todo. Procure fazer na hora de... Outra sabedoria de orientação. Procure fazer o seguinte: na hora de estudar, concentre-se no estudo. Na hora de praticar esporte, concentre-se no esporte. Quando for deitar, relaxe e deixe o sono chegar. Só pense no xixi quando entrar no banheiro. Cada coisa no seu devido lugar. Então o menino foi ordenando o pensamento. Né? Na hora de estudar, se concentre no estudo. Na hora de praticar esporte, concentre no esporte. E não fique pensando no xixi a toda hora. Só vai pensar no xixi na hora que você for no banheiro. Pronto, simples. E assim você não vai mais fazer xixi na cama. É verdade, tia? Se eu fizer isso, vou ficar curado de xixi na cama? É verdade, sim. Basta você esquecer de tirar essa preocupação do xixi na cama. O que aconteceu? Nunca mais o menino fez xixi na cama. Então, simplesmente transmitir com confiança, falar com convicção, elogiando, acreditando na pessoa. Então, essa foi a orientação que ela fez para o menino. Mas, normalmente, também, a enurese noturna, a criança que faz xixi na cama, é porque existe desarmonia entre os pais. Então, a tristeza do conflito dos pais, a lágrima sai em forma de xixi do menino. Né? Então, por isso que, quando aparecem crianças com esses problemas, pode ter certeza, os pais não estão em harmonia. Né? Ou estão aparentemente para inglês ver, em harmonia, mas emocionalmente existem conflitos, né? Emocionalmente, tolerância, né? A pessoa fica tolerando, sendo condescendente, fingindo que está tudo bem, mas na verdade não está tudo bem. Aquele caso lá da senhora que fez cirurgia do ovário,
e os pontos não cicatrizavam, lembra que eu comentei? Então, na próxima eu conto. Acabou o tempo. Muito obrigado. Perdoar é remover as pedras do coração. É fazer o sol novamente resplandecer. É reconhecer que a salvação está aqui e agora, na situação e na pessoa que está à sua frente, mesmo que seja você. Mas como fazer dessas palavras uma realidade no dia a dia? É realmente possível transformar sentimentos ruins em perdão e amor? Permita-se viver dias de reflexões, orações e mudanças definitivas. Venha viver o Seminário do Perdão. Nos dias 20 e 21 de agosto de 2022, nas academias de treinamento espiritual da Seichonoye de Ibiúna, Curitiba, Minas Gerais, Goiás e na Academia da Amazônia de Treinamento Espiritual da Seichonoye. Para maiores informações, entre em contato pelo e-mail seminarios@sni.org.br ou pelo WhatsApp 11 50 14 22 17. Quando se efetivar a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo. Muito obrigado! Você sabia que a Seichonoye está retomando com força total todas as suas atividades presenciais? E você é nosso convidado para participar da Conferência da Luz 2022. Segredos para uma vida harmoniosa, saudável e próspera. Em todo o Brasil, em diversas localidades, preletores da Seichonoye realizarão palestras tratando sobre diversos temas da vida cotidiana e também teremos a oportunidade de participar da maravilhosa prática da meditação Shinsokan de oração mútua, momento em que podemos dedicar amor uns aos outros, orando uns pelos outros, fazendo concretizar a cura divina e trazendo a solução para diversos problemas da vida cotidiana. Participe deste evento, Conferência da Luz 2022, Segredos para uma vida harmoniosa, saudável e próspera. Como serão diversas localidades em todo o Brasil, certamente aí, bem pertinho de você, eis a oportunidade de entrar em contato com a filosofia que tem ajudado milhares de pessoas a despertarem para a sua natureza divina. Confira a data, endereço e contato para se planejar e confirmar a sua presença. Muito obrigado!